mais um podcast do CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes e hoje contamos com a presença do Dr. Sávio Bruno, ortopedista e professor, que irá abordar o tema patologias pediátricas ortopédicas. Dr. Sávio. Cláudio, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast já consagrado pelo CRM, pelo nosso CRM. E eu estou à disposição para a gente levar mais informação e se aproximar cada vez mais dos colegas médicos e da sociedade como um todo. Abordando inicialmente essa questão de criança. A gente vê que criança no começo cai muito. A mãe diz que as pernas são fracas, logo quando ela começa a andar. Teria alguma orientação, porque ela questiona muito a questão das pernas fracas e alterações ou desvios nas pernas. Teria que consideração a respeito dessa questão? É interessante essa tua pergunta, Cláudio, porque realmente essa é uma das principais queixas que levam os pais ao consultório da ortopedia infantil. São os pés que não apresentam cava, o pé plano ou pé chato. Né, conhecido pé chato, as pernas tortas, e aí vulgarmente eles vão dizer que está cambeta, né, que está aquele formato de arco que a gente vê bem nas crianças, ou aquele formato de X, que é o oposto, né? Cruzadas. Muito comum. E a questão das quedas, que são muito frequentes. Então, o que anteriormente era considerado, de certa forma, até patologia e tratado com calçados ortopédicos, com botas ortopédicas, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem... Eu tinha um medo danado de quem usava bota. E o pior é que quase todo mundo usou. Se você perguntar, fizer um levantamento, né, você vai ver que uma grande parcela da população usou, porque raríssimas foram as crianças que se apresentavam com essa alteração, que não é uma alteração, com essa situação, que foram levados em um ortopedista e que não saiu de lá com a prescrição de uma bota. Exato. E o que é que a gente sabe sobre isso hoje em dia, né? Primeiro, a respeito dos pés. Os pés da criança, eles são, de maneira fisiológica, ou seja, de maneira normal, chatos. Eles não devem se apresentar com aquela curvatura que a gente espera que aconteça quando se está na vida adulta. E por que isso acontece? Existe um coxim gorduroso mais acentuado, né, que deixa aquele pé, aquela região plantar mais aplanada realmente, né? Você tem uma frouxidão ligamentar acentuada. Então, quando a criança começa a colocar o peso, a marcha, é natural que aquela curva, né, que aquele arco plantar medial, ele desapareça. Então, isso é natural. Da mesma forma, a gente considera o que se chama de desvios angulares e rotacionais. Então, a criança, ela nasce com o que a gente chama tecnicamente de geno varo. O que é o geno varo? É aquela angulação, aquela curvatura dos membros inferiores que leva os joelhos para fora da linha média do corpo. E tem a ver também com o espaço dentro do útero, né? Para acomodar de forma... Exato. Muitas situações, elas ainda remetem ao período gestacional. Então a criança nasce naquela posição, né? Estava naquela posição e nasce com a memória muscular e óssea ainda daquela estrutura que se encontrava. Então a resolução, ela vai acontecer no decorrer do tempo, não é começou a andar e já começa a ter aquela conformidade que a gente espera que tenha no adulto. O alinhamento, né? E também tem um outro aspecto que aparentemente você observa a tendência da musculatura e da gordura, ela se desenvolver para o lado de fora da perna, o que aparentemente acentua mais uma aparente curvatura que não tem. Sim, que é o que a gente chama de um desvio aparente realmente. Exato. Né? Não é um desvio ósseo. Se você pegar uma radiografia, o osso da criança ele não está torto. Mas, quando a gente observa no exame físico, você vê um encurvamento que até os 3 anos de idade, 2 anos de idade, ele vai ser para fora. Depois dos 2 anos, ele começa a ser para dentro, formando aquele aspecto em X. Para por volta dos 5 anos, ele está resolvido com alinhamento semelhante ao que a gente tem no adulto. Né? Isso é uma evolução natural das crianças, que não precisa de intervenção. Fisiológica, exatamente. Isso preocupa demais os pais. Preocupa. Os pais chegam achando que a gente precisa botar bota, órtese, e não precisa. A gente tem que fazer entender que aquilo faz parte do processo natural de crescimento da criança. E também a questão da adaptação no início da marcha, né? A criança tem uma certa dificuldade e cai, que é natural também, né? Eu converso com os pais e digo, olha,
vai ser inevitável a criança não levar uma queda, porque ela não tem um equilíbrio ainda, o sistema nervoso central ainda não tem a maturidade suficiente para que ela corra, né, como a gente espera ou como um adulto o faz, né? Essa evolução também vai se dar de uma maneira gradual. Então é por volta de 5, 7 anos que a criança vai ter o equilíbrio que a gente deseja. Então, até essa faixa etária aí é muito natural, é muito comum as quedas. Tem que ter alguém perto. Próximo, né? Outra coisa que está relacionada ainda ao nascimento é que eu vejo algumas situações em que a questão do vício de postura dentro do útero, o pé fica um pouquinho torto também. A questão do tornozelo. E muitas vezes eles ficam na dúvida se é um pé torto congênito ou não. Como seria assim, a distinção de forma prática para diferenciar o que seria fisiológico e o que não seria nesse caso? É interessante o seguinte, o pé torto congênito é uma patologia definida como um pé que está equino, varo, cavo, adulto e supinado. Um monte de termo difícil para resumir que é um pé que está apontando para baixo, para a linha média do corpo, tem uma cava muito acentuada, mas sobretudo é um pé que ele não é flexível. É um pé que você vai manipular e ele tende a não vir para a posição que a gente quer, uma posição normal. Ou seja, a amplitude de movimento desse pé, ela está comprometida. O pé que você levantou em questão aí, que é um pé relacionado à posição dentro do útero, é um pé que a gente chama de torto, que muitas vezes se apresenta como eu falei. A grande diferença que existe é a seguinte, é um pé que ele é flexível. Você vai lá, começa a examinar a criança, traz o pé para a posição normal e ele vem sem maiores dificuldades. Então, essa é a grande diferença que existe do pé doente para um pé que é fisiológico e que se apresenta de uma maneira só porque estava assim dentro do útero. Então, essa é a grande pegada. A grande pegada, é verdade. A grande diferença é a mobilidade. Uma articulação móvel, um pé com mobilidade, é um pé muitas vezes saudável. Né? Um pé rígido, a gente já fica com a orelha levantada. Partindo para as patologias, que outras patologias seriam também frequentes na infância e que preocupam os pais? Uma queixa muito frequente e que vale a pena a gente ressaltar aqui, né? E deixar o recado, as dores ósseas, que muitas vezes estão relacionadas com o próprio crescimento. Mas há de se ressaltar que a dor de crescimento ela é uma patologia de exclusão. Para que eu diga que esse osso está doendo ou essa região está doendo, eu tenho que, de fato, excluir outras possibilidades de dor na criança. Mas é uma queixa, uma pergunta frequente. Existe realmente a dor de crescimento? Existe. Aquele osso em crescimento, a gente chama de fise, né? Aquela região do osso em crescimento, ela pode gerar um gradiente ali de tensão oposta a um movimento muscular e essa região, depois de uma atividade física mais intensa, se apresentar com inflamação, com dor. A manifestação clínica vai ser a dor. E normalmente essa dor ela está relacionada com os estirões de crescimento, né? Tem relação com estirões de crescimento, realmente, né? Embora tenha outras dores de crescimento que tem aspectos anteriores da vida, né? Isso vai depender da região que está sendo acometida. Mas o que é interessante é o seguinte, é a gente saber os sinais de alerta para essas dores de crescimento. Porque a dor de crescimento em si é uma dor que ela vai ceder muitas vezes de maneira espontânea, ou no máximo com um analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol, ou muitas vezes uma massagem, termina sendo suficiente. É uma dor que ela comete, ela vai chegar mais no fim do dia, que é quando a criança já brincou o turno da manhã, o turno da tarde, fez atividade física, chega em casa, já pulou o que tinha de pular. Estou com dor no calcanhar, estou com dor na perna, e aí você faz um repouso, faz uma compressa e tende a se resolver. Diferente das dores que aí a gente já chama um alerta também, dor que fica com sinal inflamatório na região vermelho, edema acentuado, aquela dor que acorda uma criança de madrugada, aquela dor que não está cedendo com analgésico, né? Então, isso fala mais a favor de a gente continuar com a investigação e realmente descartar alguma coisa que possa estar acontecendo além disso. Né? Em relação, a gente vê muito hoje, eu fico impressionado com o volume de livros e material escolar que normalmente a criança carrega. E elas utilizam invariavelmente mochilas da forma errada.
de um lado só e com peso excedente até proporcional ao tamanho dela. E a coluna, como é que fica nesse caso? Pois é um problema que tem que ser aí encampado aí pelos pais, porque não tem muito sentido da gente colocar uma mochila abarrotada de livros para uma criança com tanto meio tecnológico hoje em dia que pode ser utilizado, né? Mas, de fato, o que a gente recomenda é que esse peso não ultrapasse 10% do peso da criança. E outra coisa também que as crianças tendem a fazer é utilizar só de um lado. E aí você termina sobrecarregando uma região e o evento final disso é a dor que vai acontecer, não que vai causar algum tipo de desvio em coluna, pode até chegar a causar um desvio postural por uma ação muscular mais exacerbada. Mas o que acontece é criança com dor e com fadiga em um momento da vida que não é para acontecer, né, em função dessa carga. Uma outra coisa que a gente observa é a questão da postura habitualmente das crianças. Assistindo televisão, no tablet, no celular, e aí também tem repercussões. A gente está vendo, a gente já está encontrando hoje em dia adolescentes, né, que se apresentam com cervicalgia intensa, necessitando de fisioterapia pelo hábito de estar com o celular, com o notebook, 3, 4 horas com o pescoço encurvado. Então, invariavelmente, essa musculatura vai sofrer e vai chegar uma conta para ser paga, né? Então, é uma luta que a gente também deve perseverar aí para que a gente não deixe esse tipo de vício, né, e de atividade tomar conta dos adolescentes e das crianças. E fazer com que seja rotina sentar daquele jeito, sempre chamar a atenção deles. Exatamente. Caso, os pais, particularmente. Com relação a outro aspecto infantil também, o torcicolo congênito. E aí a gente vê algumas situações que preocupam os pais da criança ao nascer. Aquele pescoço encurvado. Sim. E às vezes associado a uma simetria facial também que tem, né? O torcicolo congênito, o que é que ele vem a ser? Ele é uma fibromatose desse músculo lateral do pescoço, esternocleidomastoideo. Então, esse músculo, de maneira idiopática, ele nasce em algumas crianças enrijecido. E aí, o que é que acontece? Clinicamente, a criança vai se manifestar com o pescoço inclinado e rodado para a região também. Como final disso aí, o que pode acontecer é essa simetria que você falou aí de face, né? É uma patologia que não está sendo tão encontrada hoje, não. Ela tá entrando mais num aspecto de raridade. E, para nossa sorte, quando ela acontece, quando o tratamento ele é instituído de maneira precoce, os resultados são excelentes. Se você instituir o tratamento com fisioterapia, com manipulação adequada, existe uma tendência de resolução muito grande. E é interessante que a própria família já sabe disso, né? A família já, doutor, ele tá com o pescoço aí, nasceu desse jeito, tortinho, eu tô vendo que ele só tá para esse lado aí, eu vou e coloco ele para forçar para o outro. E aí tá corrigindo mais, é muito interessante isso, o saber da população, né? Esse tipo de atitude. Em relação a um aspecto também que é importante, acidentes. Tem preocupado a gente, cada vez mais. Se a gente for falar em termos de trauma infantil, os traumas infantis ainda acontecem no ambiente doméstico, na sua grande maioria. Mas a gente tem pego cada vez mais crianças envolvidas em acidentes gravíssimos de trânsito. E aí vem tudo que a gente não quer encontrar numa criança, né? Trauma crânioencefálico, lesão de tórax, lesão abdominal, as fraturas expostas que tanto preocupam a gente também. Quais são os esportes ou os acidentes ou utensílios que a criança mais fica vulnerável? Veja, os esportes, todo esporte que houver alta intensidade, ou seja, aquele caráter competitivo demais, é muito difícil ele não ter algum grau de lesão, não se apresentar com grau de lesão. Lutas marciais. As lutas marciais, se realizadas com uma supervisão adequada, certo? Elas, inclusive, são benéficas, porque elas fornecem uma atividade aeróbica para a criança, de reforço muscular, elas fornecem uma atividade social, uma interação social importantíssima, e oferecem também o que a gente chama de hierarquia, né? De você estar obedecendo ao seu professor, as orientações, de estar seguindo as recomendações, e aquilo se reflete em todo o ambiente familiar depois. Então, de uma maneira geral, o esporte é benéfico. Sempre benéfico. A criança,
ela tem que começar a fazer uma atividade física. Ah, mas qual atividade física? A que for mais prazerosa para a criança. Não existe a melhor ou a pior, existe aquela em que ela vai se adequar e se adaptar e se identificar, para que ela mantenha uma continuidade aí na sua atividade. Né? Isso vai ser importante para o resto da vida da pessoa. Né? Com relação à questão de skates, bicicletas, e hoje já tem muitos patinetes elétricos. E aí é um risco maior. Eu tenho 2 filhos, né? Murilo e Marcelo, e meu medo é que eles enveredem por esses esportes radicais, né? Porque skate, patins, terminam sendo esportes radicais, e aí, de fato, a possibilidade de eventos traumáticos terminam sendo mais acentuados. Né? As quedas e as fraturas em si não é infrequente. Né? Eu participei, tive uma experiência com meu filho, a gente andando pelo condomínio, né? Na hora que a gente está passando, uma criança um adolescente acaba de cair do skate, descendo uma ladeira, né? E aí desceu essa ladeira aí, ele foi, meu pai disse para eu não descer, e terminou que eu fui descer, quer dizer, já contrariou o pai, ele já pediu, não avisa meu pai que eu estava descendo não. E aí nesse momento ele teve uma fratura exposta realmente no antebraço, e a gente teve que, né, chamou o SAMU, tudo, para o hospital para ser operado, mas enfim, skate não é que eu não recomende, mas muita cautela. Com esporte radical, o skate é um deles. Né? E o uso de protetores. Sempre, sempre. Se tiver que enveredar para o esporte radical, capacete, munhequeira, joelheira, cotoveleira, quanto mais você tiver de adereço que possa proteger você, melhor. Faça uso. Agora, uma vez que caiu, fraturou e teve que imobilizar, é difícil manter uma criança parada com a imobilização, ou ela dá muito trabalho? Rapaz, Cláudio, eu vou lhe contar. É mais difícil você manter um adulto do que uma criança, por incrível que pareça. Você vai encontrar, a criança vai chegar para você, o gesso vai estar sujo, né? Muitas vezes pode até estar começando a soltar, mas a criança ela volta no seu consultório, ela mantém o gesso, se o pai for colaborativo. O adulto, você diz assim, não coloca, não tira esse gesso. Ele chega, doutor, estava me incomodando, fui lá e tirei. E ele consegue tirar, né? Mas o fato é interessante, né, essa situação. A criança é outro estigma que a gente também tem que começar a ponderar. Né? Hoje em dia tudo está sendo direcionado para a área cirúrgica. Sim. E as fraturas, principalmente nessa população jovem, elas têm um espaço de tratamento importantíssimo com a imobilização engessada através do tratamento conservador e da observação seriada aí. Porque a criança tem no osso uma característica importante demais, que é o que a gente chama de remodelamento ou potencial de remodelação. O que é que vem a ser isso? A criança tem uma fratura, aquele osso pode se encontrar até torto, e os pais se preocupam com isso, né? O osso dela está torto, vai ficar assim. Muitas vezes a gente tolera esse desvio que está se apresentando, por quê? Porque a criança, durante o crescimento, existe pela própria genética, né, a restauração da anatomia que foi perdida durante aquele trauma. Então a gente termina instituindo tratamento conservador de uma maneira mais acentuada do que nos adultos, e quando opera, que seja de maneira minimamente invasiva. É importante também porque a gente está lidando com o osso em crescimento, que merece um cuidado, sobretudo naquela região responsável pelo crescimento longitudinal. Uma cirurgia naquela região pode ser tão maléfica quanto o próprio trauma que acarretou. Interessante saber disso. E quais são os ossos assim mais afetados estatisticamente em criança? Você vê muita fratura de clavícula. Por que de clavícula? Porque é um osso relativamente superficial, né? Ele não tem um envoltório muscular muito robusto, então ele termina fraturando. Inclusive, no próprio parto a gente ainda encontra fratura de clavícula, né? Em partos mais laboriosos, né? Laboriosos. E com, a gente chama ombro derradeiro. O ombro derradeiro, exato. Aquela dificuldade, né, da distorce na hora do nascimento. E é comum a gente encontrar ainda hoje. Mas são fraturas benignas, né? Que muitas vezes chegam pra gente, os pais nem souberam que houve, às vezes, porque a criança na hora está chorando, o choro próprio do nascimento, né? E não provoca tanta dor, e ela chega pra gente, tá formando um caroço aqui, aí você vai investigar, faz uma radiografia, já aconteceu, é um calo ósseo que já está se formando, porque a consolidação da criança também ela é muito rápida, né? Interessante isso. E tem também a ver com a lesão de plexo também, né? Que nem sempre fatura, mas pode levar. A gente precisa ter
uma atenção para isso, porque o parto difícil, ele além de provocar fratura de clavícula, ele também pode provocar uma lesão de plexo braquial. A diferença nesse caso é que a parte neurológica do membro acometido também vai estar afetada, então você não vai ter reflexo preservado, movimento, e aí você vai mudar por completo aí o direcionamento no que diz respeito ao tratamento. Enquanto da clavícula, ele é benigno, uma tipóia simples, 3 semanas está resolvido, a do plexo ela vai requerer uma atenção aí por um longo tempo e um atendimento multidisciplinar com o fisioterapeuta perto. Assim, eu gostaria de que deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para que eles tivessem uma noção, uma dimensão da importância desses cuidados que você falou com relação às crianças. Bom, eu acho importante registrar aquilo que eu falei no começo, que a gente tem nas crianças fases de desvios em eixos nos membros inferiores, sobretudo, que não requerem tratamento, que são fisiológicas. Então os pais ficam muitas vezes ansiosos para tratar uma situação que não é uma doença, que não é uma patologia. Então, uma coisa importantíssima que eu acho é que a gente comece a desmistificar isso, de que a criança que tem o pezinho chato, ela tem doença, que a criança que está fazendo aquele genovaro, ela também tem doença. E, além de tudo, eu quero incentivar a prática de atividade física, porque isso, como eu falei no início, é a poupança metabólica, óssea e muscular que a criança vai ter para sempre aí, e vai ser agradecida aos pais quando perceber que o que ela tem como adulto foi fruto dessa orientação familiar. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço, meu amigo.